Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Boa noite. Rotatória melhora fluxo em cruzamento de Caratinga. Voluntários se unem para espalhar magia e esperança neste Natal. No Natal de 2022, se eu não me engano, nós resolvemos levar um pouco do espírito natalino para outras crianças. E nós começamos, no bairro Santa Zita mesmo, que é onde que a gente reside, e nós levamos um pouco de guloseimas ali, entre nós da família mesmo. E chamamos o Papai Noel para fazer presença junto com a gente. Ali a gente preparamos sacolinhas de surpresa e levamos para essas crianças. Alunos do 3º ano da Escola Professor Jairo Grossi revivem trajetória escolar em manhã marcada por emoção. 1º de dezembro marcou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Estes são alguns destaques do TJS desta terça-feira. A nova rotatória entre a Rua Dona Julica, Rua Moacir de Matos e a Praça Cesário Alvim já melhora o fluxo de veículos no local. Em coletivo, o superintendente Isaías Borges destacou que respeito à preferência e educação no trânsito são essenciais para uma cidade mais segura. No cruzamento entre a Rua Dona Julica, Rua Moacir de Matos e a Praça Cesário Alvim, a nova rotatória já chama a atenção dos motoristas. Um ponto importante é o respeito à preferência, reforçando que, quando cada um pratica a educação no trânsito, toda a cidade se torna mais segura. Em coletiva de imprensa, o superintendente de Defesa Social, Isaías de Freitas Borges, falou sobre a função da rotatória. A mudança aqui para a rotatória foi devido ao grande acúmulo de carros que circulam em Caratinga. Hoje nós temos 52 mil veículos cadastrados no nosso Caratrans. E o que nós queremos é o seguinte, é mais fluidez e segurança para o pedestre. E a fluidez que vai trazer essa rotatória aqui, ela é muito mais prática do que o próprio semáforo. Por quê? Num cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está à sua direita. No cruzamento onde há o semáforo, você tem que obedecer às luzes, verde, laranja e o vermelho. Na rotatória, a preferência é de quem está circulando a rotatória, entendeu? Então é só o pedestre ter um pouquinho de paciência e dar preferência para quem está circulando na rotatória, entendeu? O preferente que está à sua direita é no cruzamento não sinalizado. Na rotatória, quem tem a preferência, entendeu? É quem está circulando. Quem chegou primeiro tem o direito de circular, entendeu? A não ser que tenha algum outro sinal que indique a preferência. Após a implantação da rotatória, já foi possível perceber que o trânsito flui melhor na região, reduzindo conflitos e trazendo mais ordem ao cruzamento. De quinta-feira para cá começou a circular e todos os motoristas estão gostando. Já tem pessoas que postaram na rede social que faziam esse trecho até o destino final com 20 minutos, estão fazendo com 5 minutos. Não, a rotatória não tem semáforo, não é que vai ser tirado. Nós vamos, se realmente foi decidido que vai ser rotatória, que deu certo, as pessoas compreenderam, entendeu? Nós podemos usar em outro cruzamento que não cabe uma rotatória, entendeu? Outro ponto destacado é o recuo das faixas de pedestre nos cruzamentos, uma medida que aumenta a visibilidade e garante mais segurança a quem atravessa. A mudança segue orientações técnicas e reforça o compromisso com um trânsito mais humano e protegido. Exatamente a segurança, porque quando você estava com o semáforo, as faixas estavam debaixo do sinal. Agora as faixas estão afastadas para que o cidadão possa dar o sinal que quer atravessar e o motorista pare e ele faça a travessia com segurança. Nós temos mais 5 rotatórias para ser implantadas em Caratinga. Estão todas já no projeto, falta agora só concluir o projeto e colocar na execução.
Eu peço aos pedestres que observem, né, ao atravessar, que a faixa mudou, ela foi recuada, justamente para que ele tenha mais atenção e mais segurança. E no futuro, talvez lá para o mês de janeiro, eu pretendo elevar todas essas faixas que estão em torno aqui da rotatória. Papai Noel Solidário já é tradição em Caratinga há 3 anos. A campanha emociona famílias e devolve o brilho do Natal a crianças que aguardam um gesto de carinho. Agora, com a criação do perfil oficial no Instagram, os organizadores esperam ampliar o alcance e contam com o apoio da comunidade para manter acesa essa corrente do bem. O verdadeiro sentido do Natal começa com pequenos gestos. E hoje nós iremos conversar com o Hélio Rezende para nos falar sobre o Natal voluntário, o Natal solidário da família Rezende. Hélio, conta pra gente como tudo começou há 3 anos atrás. Ei, Graciete, tudo jóia? Então, tudo começou de uma maneira muito simples, de uma maneira muito nobre entre a minha família. No Natal de 2022, se eu não me engano, nós resolvemos levar um pouco do espírito natalino para outras crianças. E nós começamos, né, no bairro Santa Zita mesmo, que é onde que a gente reside, e nós levamos um pouco de guloseimas ali, entre nós da família mesmo. E chamamos o Papai Noel para fazer presença junto com a gente. Ali a gente preparamos sacolinhas de surpresa e levamos para essas crianças. Foi uma maneira muito legal de espalhar o espírito natalino. Ano passado, a gente levou uma iniciativa um pouco maior. De última hora, a gente resolveu juntar entre os conhecidos, né, nossos, para levar um pouco mais além. A gente levou esse espírito natalino juntamente com o Papai Noel em outros bairros mais carentes aqui de Caratinga. Nós fomos no bairro Santa Cruz, no bairro Anápolis, no bairro Santo Antônio, levando esse espírito natalino para essas crianças. Que aonde passava o Papai Noel no trenó dele, todo mundo saía sorridente, todo mundo saía gostando muito. Ô Hélio, e este ano, como será e de que forma que a população pode ajudar para que este Natal chegue para mais crianças? Então, assim, esse ano a gente está com uma iniciativa um pouco diferente, porque a gente queria atingir não só esses bairros carentes, mas sim Caratinga inteiro. E queria levar também um pouco além, né? Não só guloseimas, mas também a gente queria levar algum brinquedo, porque querendo ou não, Caratinga é muito carente. Caratinga precisa desses momentos. E a gente queria levar juntamente, né, com empresários aqui da nossa cidade. Gostaria de contar com a colaboração desses empresários para que possamos levar um pouco além desse espírito natalino, mas também um luxo a mais, né? Vamos falar assim, para essas crianças, um brinquedinho a mais. Então a gente conta com a colaboração de quem possa ajudar. Nós estamos com o nosso Instagram, em breve vamos ter mais publicações falando um pouco mais sobre essa campanha que nós estamos fazendo e também com uma surpresinha especial. Lá você vai entender tudo, como vai funcionar a nossa campanha e também essa surpresa especial que nós estamos tanto programando com tanto carinho. Ô Hélio, então deixa aí o número do WhatsApp, né, para que os empresários, tantas pessoas que queiram ajudar com guloseimas ou brinquedos, para que possa ajudar e fazer um Natal diferente. Então, o meu WhatsApp é 33 99102 4078, mas você também pode acessar o Instagram Papai Noel Solidário, que é o único que vai aparecer lá para vocês aqui de Caratinga. Ô Hélio, agora eu quero conversar uma coisa com você. Você falou que quem entrega os presentes, as guloseimas, é alguém muito especial. Isso, é um parceiro meu aí de longas datas que faz essas entregas desses presentes. Então, eu quero entrevistar ele também. Será que tem jeito? Claro, vou chamar ele ali. Vamos ali rapidinho. Então é você, Papai Noel, que irá fazer toda a alegria que o Hélio nos falou? Isso aí, moça. Já tem 3 anos já que eu, juntamente com aquele menino, que é menino de óculos, a gente faz essa campanha tão solidária e bonita aqui em Caratinga. Papai Noel, então deixa o recado para toda a população de Caratinga ajudar e fazer um Natal diferente e você fazer a alegria da criançada.
olha só, o saco do Papai Noel tá bem vazio, tá vendo? E você, que tem vontade de participar dessa campanha solidária tão bonita aqui em Caratinga, nós pedimos a sua colaboração. Siga a gente no Instagram, que já vai ter um videozinho meu lá, hein? Nem era pra me ter contado, era um segredo, mas só os telespectadores aqui que vão saber disso, hein? No próximo bloco, alunos do 3º ano da Escola Professor Jairo Grossi participam de Aula da Saudade. Os alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Professor Jairo Grossi revisitaram a própria trajetória, lembrando que muitos deles chegaram à escola ainda crianças, guiados pelas mãos cuidadosas da família, e assim como no início a presença dos pais segue sendo o primeiro afeto, o primeiro chão, e agora testemunham um novo tempo que inaugura diante dos jovens. Em uma manhã em que o tempo parecia respirar mais devagar, o passado ganhou contorno de presença. Os alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Professor Jairo Grossi revisitaram a própria trajetória, lembrando que muitos deles chegaram aqui ainda crianças, guiados pelas mãos cuidadosas da família. E assim como no início, a presença dos pais segue sendo o primeiro afeto, o primeiro chão, e agora testemunham um novo tempo. Hoje nós realizamos com as turmas de 3º ano a Aula da Saudade. Fizemos um momento, uma retrospectiva da vida acadêmica deles, desde o maternal até o 3º ano. E organizamos esse momento para os pais virem buscá-los na escola. Um momento de muita emoção, de muita alegria, já dá uma sensação assim de dever cumprido. Porque cada aluno que chega, a gente tem a responsabilidade de formar esse cidadão e entregar esse cidadão para a sociedade. Nós estamos entregando essa semana 67 jovens, que eu tenho certeza que serão excelentes cidadãos e farão a diferença no mundo. Em um gesto silencioso e cheio de amor, as famílias prepararam caixinhas de recordações. Dentro delas, fotografias, objetos pessoais e pequenos relicários de memória, capazes de despertar aquilo que às vezes passa desapercebido, a beleza da própria caminhada. Ao serem abertas, essas caixas transformaram o fim de um ciclo em uma memória viva, costurando a infância, a adolescência e o futuro em um mesmo instante de emoção. Eu sou mãe da Giovana Luiza. A Giovana chegou aqui na escola, ela tinha 2 anos e 7 meses. Então, sempre participamos de todos os projetos, todas as reuniões. E eu acho maravilhoso esse momento, encerrar esse momento com nós, todos os pais, juntos com eles. É um momento maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar participando e dou parabéns a Jairo Grossi por esse momento tão especial na vida dos nossos filhos. Muito obrigada. A escola, que caminhou ao lado de cada estudante ao longo desses anos, reforçou que educar é acompanhar processos, escolher histórias e testemunhar sonhos que amadurecem com o tempo. Mais do que um ritual de despedida, este momento celebrou a construção conjunta entre estudantes, famílias e equipe escolar, um entrelaçamento de afetos que sustenta e impulsiona a grande engrenagem da formação cidadã. E hoje, aqueles que confiaram em nós para a formação de seus filhos, eles tiveram a oportunidade, os pais, de fazerem uma caixinha de memórias, onde puderam, retomar a história da vida do filho, desde os primeiros momentos de vida, o primeiro momento em que eles vieram para a escola e hoje estão buscando os filhos pela última vez na escola. Então foi um encontro que vai marcar e já está marcando, os pais, os alunos, porque foi um momento muito carinhoso, um momento de muita afetividade. E isso é muito importante, essa relação pai-filho, escola e família. Entre lágrimas, risos tímidos e abraços que dizem mais do que palavras, os alunos compartilharam o significado desse encerramento. Gratidão, coragem, incertezas, por que não? Mas sem dúvidas o destaque recai na exatidão de que leva consigo não apenas conhecimento, mas um pedaço vivo da própria trajetória, construída aqui dia após dia.
E esse momento foi um momento muito especial, onde a gente pôde recordar, lembrar de coisas assim vividas na nossa infância. Então foi um momento muito especial e o encontro com os nossos pais foi ainda mais especial. Eu fiquei muito emocionada. Eu acho que esse é um momento muito especial e muito importante para nós alunos, porque a gente consegue ter uma perspectiva da nossa trajetória ao longo de todo esse tempo, dos nossos pais, com a nossa família, e principalmente aqui na escola com pessoas que a gente cresceu junto e viu tantas mudanças, tantas fases, e eu acho isso muito importante, muito legal. Eu gostei muito. Esse momento é muito especial, né, porque é um fechamento de um ciclo. Eu acho importante ter esse momento que eu tenho certeza que vai ficar marcado sempre nas nossas histórias, na nossa história. E agradecer, né, a cada um, agradecer meu pai, ele que está ali atrás, minha mãe também, está ali que veio, e a escola e a Deus também, primeiramente. E assim, entre lembranças que voltaram como fotografias em movimento, o ciclo se encerrou, mas não como quem fecha uma porta, e sim como quem abre uma janela. Porque, no fundo, o que pulsa aqui é a mesma verdade que atravessa gerações. O futuro só existe porque houve alguém que segurou a nossa mão no começo. E agora, com o mundo inteiro pela frente, eles aprendem que alguns abraços não terminam. Eles apenas mudam de lugar. Nesta segunda-feira, 1º de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Minas Gerais, uma boa notícia. A PrEP, profilaxia pré-exposição, um método de prevenção ao HIV, foi ampliado em todo o estado. Agora o serviço será oferecido em todos os municípios sede das regiões com mais de 20 casos de HIV em 2024, que ainda não contam com serviços de atendimento especializado, mas outros municípios poderão aderir caso os gestores locais manifestem interesse. Esse frasco guarda comprimidos que fazem parte da rotina do advogado Vitor de Castro desde janeiro de 2024. A medicação é uma aliada importante para prevenir a infecção pelo vírus HIV. Eu tenho um hábito muito incisivo meu de fazer check-ups, eu gosto, né? É um costume meu, então em centro de saúde, em UPA, em centro de testagem e acolhimento, eu fui orientado sobre a existência da PrEP, busquei saber com um infectologista e optei por utilizar como complemento da prevenção. Além de tomar os comprimidos de maneira correta, Vitor também faz o acompanhamento a cada 4 meses com uma infectologista. Esse acesso à informação e ao cuidado, seja por desconhecimento, seja por preconceito, ainda não chega a todas as pessoas que poderiam se beneficiar do uso da PrEP. Hoje o acesso à informação está muito fácil. Eu acho que se você tem uma dúvida, você pode pesquisar na internet, esclarecer a dúvida que você tiver. Então, assim, é importante, sabe? Se você é uma pessoa que preocupa com a sua saúde, que se você tem essa oportunidade, você tem acesso a um CTA, tem acesso a um médico particular, um plano de saúde, procure um infectologista, né? Eu acho que é importante complementar, sim. Se você tem outros meios, eu acho que agrega bastante. Você não perde por cuidar mais, sabe? A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, combina 2 medicamentos usados para bloquear alguns caminhos utilizados pelo vírus HIV para infectar o organismo. Aqui em Minas Gerais, desde setembro deste ano, o acesso ao serviço foi ampliado. As primeiras cidades contempladas são aqueles municípios sede em regiões com registro de mais de 20 casos de HIV ou AIDS no último ano. Também foi inaugurado o serviço de teleatendimento, uma outra forma de ampliar o acesso à prevenção. O Centro de Atenção Especializada Ilha Diniz, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, é um dos espaços que podem ser procurados por quem deseja iniciar o uso da PrEP. O acesso ocorre de forma agendada com triagem inicial feita pela equipe de enfermagem. O primeiro passo é a testagem para HIV. Por aqui, são realizados em média 1.000 testes rápidos por mês. Atualmente a gente faz os testes rápidos de sífilis, hepatite C, hepatite B e HIV no nosso serviço. Depois que ele faz esse teste rápido e de acordo com o resultado do teste rápido, a gente faz alguns encaminhamentos dentro do serviço. O público da PrEP, o público que tem vontade de iniciar a medicação, ele pode fazer um agendamento de um atendimento por telefone ou pessoalmente. Ele faz o agendamento, o enfermeiro vai fazer o acolhimento desse paciente e vai fazer um atendimento inicialmente mais demorado, explicando como que é o uso da medicação, seus efeitos, a sua funcionalidade, né, e explicando a importância
importância do uso conjugado da medicação. O uso da PrEP não dispensa a utilização combinada de outros métodos de prevenção, incluindo o uso de preservativos, a testagem regular e o tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. O paciente ele se assusta, né? Principalmente quando ele tem algum sintoma relacionado à questão de uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Muitos negam inicialmente, eu acho que tem a questão do preconceito pesa, porque aí tem dificuldade em procurar o atendimento, né, e de fazer o teste. A gente tem muitos pacientes que demoraram anos para testar, e isso atrapalha até o tratamento inicialmente, porque quando chega contaminado pelo HIV, pode chegar já num contexto de imunossupressão avançada, que seria a questão da SIDA, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Nem todo paciente HIV ele vai ser portador da SIDA, que é a AIDS, ou seja, ele vai ter a imunossupressão a ponto de gerar infecções oportunistas. A enfermeira Cristiane Muniz conta que cerca de 900 pessoas recebem a PrEP aqui na unidade e passam pelo acompanhamento. Assim que o paciente inicia o uso da medicação, no primeiro momento ela retorna em 30 dias para a gente avaliar como é que foi o uso, se foi uso regular. E posterior a isso, a gente pode liberar a medicação a cada 4 meses. Tá? A cada 4 meses o paciente retorna no serviço para fazer uma avaliação de como foi o uso, se teve algum sintoma ou não, e para a gente fazer as testagens rápidas. O infectologista Flávio Augusto aponta que é necessário investir em informação para que as estratégias de prevenção não sejam vistas com preconceito. A população, de modo geral, ela tem acesso à PrEP. Só que muitos desconhecem, né? Infelizmente, chegam muitos pacientes para a primeira consulta já infectados pelo vírus, que nunca testou e nunca nem ouviu falar. É interessante isso, a gente, com todo o acesso à informação à internet e hoje a facilidade que a gente tem de acesso à informação, né? A quantidade de pacientes que chegam aqui no ambulatório sem esse conhecimento é interessante, que não era para isso que isso acontecesse. E a seguir, Brasil lidera crescimento de visitantes estrangeiros em 2025. O bom momento do setor de turismo no Brasil ganhou projeção internacional. Um relatório da ONU Turismo destacou que o Brasil lidera o crescimento das chegadas de visitantes estrangeiros neste ano e se consolida como um dos principais destinos do mundo. O Barômetro Mundial do Turismo, relatório periódico da ONU Turismo que funciona como um termômetro do setor no mundo, apontou um avanço do Brasil em 40% nas chegadas de visitantes estrangeiros entre janeiro e setembro deste ano, acima de destinos como Vietnã, Egito, Etiópia e Japão. No mundo, mais de 1 bilhão de viagens internacionais foram registradas no período. Com isso, a meta brasileira de 6,9 milhões prevista para o ano já foi superada, e o país alcançou 8 milhões de turistas vindos do exterior, com projeção de chegar a 9 milhões até o fim de 2025. O impacto direto na economia também cresce. Apenas de janeiro a outubro, os gastos de estrangeiros chegaram a 6,6 bilhões de dólares, o melhor resultado da série histórica, com reflexos em hotelaria, alimentação, transporte e serviços. Para acompanhar a entrada diária de visitantes, painéis instalados pela Embratur em Brasília e no Rio de Janeiro atualizam as projeções em tempo real. O Brasil voltou a ser protagonista do turismo mundial. E quem diz isso é a Organização das Nações Unidas para o Turismo. 2024 foi até então o melhor ano da história do turismo no Brasil. Nós superamos todos os recordes de brasileiros viajando dentro do país, de estrangeiros vindo para o nosso país. E esse ano, 2025, está sendo ainda melhor. Até setembro, nós já estamos com 45%
a mais de turistas estrangeiros vindo para o nosso país em relação ao mesmo período do ano passado, colocando o Brasil numa posição de destaque do turismo internacional, superando grandes potências com o crescimento que o nosso governo tem apresentado no setor. Graças ao empenho de muita gente que está trabalhando para fazer com que os estrangeiros tenham interesse e venham mais para o nosso país. E também com que os brasileiros tenham cada vez mais interesse, se apaixone e viajem mais pelo seu país. Resultado de obras de infraestrutura turística, obra de transformações em aeroportos, em portos, em rodovias e de promoção de qualidade. Hoje, nós estamos sabendo divulgar corretamente o nosso país. E o resultado de tudo isso são os números que falam por si. Vamos conhecer um pouco da história de cidades mineiras. Na reportagem da Rede Minas, confira a origem do nome da cidade de Curvelo. A história da cidade está diretamente ligada à do trem na região. Pelas linhas de trem, o relato de uma história, feita com o passar de muitos anos. Em 1720, Curvelo recebia, pelos bons ares que tinha, a chegada de um padre baiano, Curvelo. Gostou daqui, decidiu permanecer, adquiriu terras na região e decidiu, inclusive, fazer a reforma da própria igreja local. Em 1832, o distrito passa a ser, então, município e também vila. Já em 1875, 150 anos passados, passa a ser então cidade. Em 1904, é exatamente isso aqui que vemos, a chegada da linha de trem, que levava e trazia passageiros e carga para outros municípios mineiros, como Corinto e Diamantina. O que restaram dessa história, aliás, o que restou dessa história, foram batentes e trilhos, exatamente para a gente poder contar, a partir de agora, com o relato de um historiador. Quem é Curvelo? Que município é esse, de quase 100 mil habitantes hoje, que guardou nas suas memórias toda essa tradição e história? Nós estamos aqui ao lado da antiga estação ferroviária, inaugurada em 1904 pelo então presidente da República, Rodrigues Alves. Veio o próprio presidente da República para fazer a inauguração. E a partir daí muita coisa mudou, a cidade se expandiu, cresceu para a região norte, cresceu para a região leste, que até então não havia esse crescimento, e muita coisa veio disso aí. O progresso veio a partir de 1904 com a chegada do trem. Aqui é exatamente o início da reportagem. O divisor de águas 1904 era isso aí. Curvelo era isso aí. Porta Garça pertencia a Curvelo. Hoje é o município. Felizlândia pertencia a Curvelo. Cordesburgo já pertenceu a Curvelo. Pedro Leopoldo não. Mas muitos desses lugares aí já pertenceram a Curvelo. E aqui um pouquinho de muitos países. É mesmo? Sim. E aqui um pouquinho dessa história, né? Do trem, do trem, o que o trem representou para nós, muito disso está aqui. São ferramentas que eles utilizavam. Aí o mérito ferroviário do chefe da estação Suravemar. A antiga máquina de fazer conta e a máquina de mandar a mensagem, a máquina de escrever. Isso, exatamente. Os telégrafos eram passados por aí. Fala um pouquinho dessas peças pra gente aqui, enquanto a gente vai desfilando. Que peças são essas? Sim. São peças também importantes para a nossa história, que eram utilizadas antigamente. Hoje muita gente talvez nem reconheça a geração mais nova. Ali, por exemplo, nós podemos chamar de prego, que eram utilizados para firmar os trilhos. Aqui, ó, eram utilizados para firmar os trilhos, né? Os dormentes, né? Eles entravam nos dormentes para firmar. E ali o sino, né? Está ali o sino. O que é essa peça aí? Está ali o sino. Também era peça de máquina, que eram usadas nos trilhos. O que é isso aqui, Luca? Essa peça aqui, isso é uma espécie de... Parece algo de acesso, uma roleta de acesso. Quando você ia entrar para a estação para embarcar, você passava por essa roleta. E é interessante você que está em casa vendo essa roleta aí, porque a gente vê os coletivos hoje em dia, tem uma roleta como essa, você vê como é que a história se perpetuou, né? Até hoje os ônibus coletivos,
pelo menos na capital mineira, eles são dotados de roletas um pouco mais modernas, mas que tem essa mesma coisa. Aqui a gente tem outras peças também. É muita coisa para mostrar, né, Nilton? Fotos, né? Inclusive o prédio a que nós nos referimos há pouco está ali. Ó, o telégrafo que eu falei, né? O telégrafo que eu falei. Mais instrumentos que eram utilizados para prender os trilhos. Fotografias que foram registradas da época, olha aí que você viu. Sim, e acima ali nós temos um contraste, né? A fotografia antiga, né? E a fotografia de depois, com a retirada dos trilhos em 1997. O presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui para autorizar a retirada dos trilhos. Ou seja, a estação ferroviária é um marco na história de Curvelo. Com certeza, tanto que Curvelo só recebeu 2 presidentes no exercício do cargo por causa da estação. Um veio para trazer os trilhos e outro veio para retirá-los. Agora, nós que somos profissionais da comunicação, vou mostrar aqui, ó, tem uma parte bem interessante que é essa parte aqui, aquela do telefone, né? Um telefone antigo, bem interessante, né? Exatamente, muita gente talvez nunca tenha visto, né? Esse tipo de peça, sabe, os telefones antigos, uma dificuldade imensa de comunicação, muitas vezes a comunicação nem se completava e era assim, até chegar a evolução, é que aqui já foi, né? Aí abaixo já foi uma evolução muito grande, existiam os guias antigos. Legal. Aqui a gente tem um pouquinho mais também, olha, peças que ficaram como legado, foram guardadas, né? São legados desse período. Legal. Né? Esse período. E até um antigo piano, né? Que foi... Era utilizado esse piano aqui na época, dentro da estação ferroviária? Não era utilizado na rede ferroviária, não. É um museu. Quem quiser vir então para a cidade de Curvelo, né, Nilton? É só chegar aqui, que aqui dentro você vai conhecer um pouco desse centro cultural, da história pelo nosso Ivan Pena. Sem dúvida nenhuma. E eu espero que você, nesse passeio, nessa viagem de curto tempo, tenha então encontrado aqui o desejo de conhecer esse município tão caloroso, tão gostoso de se visitar, que é o município de Curvelo. Nilton, obrigado pela sua presença aqui no Mais Gerais. Eu que agradeço a vocês. Convido o telespectador para vir conhecer. Todos venham conhecer Curvelo, conhecer a nossa história, conhecer os nossos prédios históricos, a Basílica de São Geraldo, que é a única no mundo dedicada exclusivamente a ele. Curvelo tem muito para mostrar a vocês. Podem vir que serão muito bem recebidos. Sem dúvida nenhuma. E o Mais Gerais faz questão de registrar a história do passado, que se perpetua no presente, com toda certeza vai se perpetuar para gerações futuras. O TJS desta terça-feira termina aqui. Uma boa noite, te vejo amanhã.